Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um evento aqui na Qualis, comigo, o professor Gustavo Musi. Gostaria de primeiramente agradecer aí a sua audiência, a sua confiança conosco aqui da Qualis, em que a cada dia buscamos trazer aí uma aula para te ajudar na sua preparação, para que você possa alcançar o seu tão sonhado objetivo. Esse é o nosso objetivo também e essa é a nossa satisfação, ver você chegar lá. Tá? Aproveite para se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito, toca aí no sininho do lado, coloca ali para ser notificado e você vai receber notificações sempre que nós trouxermos o conteúdo novo. Nós estamos sempre trazendo conteúdo novo aí para você. E se você gostar desse vídeo, deixa aí o seu like, que vai nos ajudar bastante. Bom, eu escolhi um tema para falar hoje com vocês que é cobrado com bastante frequência em provas, seja da área de tribunais propriamente dito, seja da área fiscal, seja da área administrativa, que é sobre o Supremo Tribunal Federal, que é um assunto também que eu vejo que os alunos têm muitas dúvidas, especialmente aqueles que não têm formação na área jurídica, né? Quando entra, por exemplo, naquela parte de competência, para entender direitinho cada uma das competências do STF. E um assunto que, como eu disse, não costuma cair em prova, despenca, cai bastante. Então vamos começar aí vendo uma parte mais inicial, entendendo um pouquinho aqui, antes disso, cadê? Tá aqui, ó. Vamos começar aqui do início, o primeiro slide. E vou tratar basicamente de disposições constitucionais, tá? Vamos falar aí de ver o que a Constituição fala sobre o STF, que é o que costuma ser cobrado em prova. Vamos começar então falando sobre a natureza, sobre a natureza do Supremo Tribunal Federal. O que o Supremo Tribunal Federal, como tribunal, né, como é que ele se coloca dentro do judiciário brasileiro? Qual a natureza dele? Aí eu coloquei lá, ó. Costuma-se dizer que o Supremo Tribunal Federal tem natureza jurídica híbrida, pois atua tanto como corte constitucional, exercendo o controle concentrado de constitucionalidade, como também como uma corte ordinária, em alguns casos, exercendo atividade jurisdicional como as demais instâncias do Poder Judiciário, além de possuir competências políticas e administrativas próprias. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal, ele tem esse nome porque ele é o maior tribunal, é o tribunal que está acima de todos os outros na estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Daqui a pouquinho a gente vai ver a estrutura do Poder Judiciário, vamos ver como isso fica claro. Tá? Então, Supremo significa aquele que não tem ninguém acima dele. Supremo é o mesmo que soberano. Então, o Supremo Tribunal Federal é a nossa mais alta corte. E aí ela vai exercer duas funções importantes aqui no Brasil. Primeiro, ela vai ser a nossa corte constitucional. O que é isso? Nos países que adotam o controle concentrado de constitucionalidade, e aliás nós gravamos um evento esses dias, né, sobre controle concentrado e controle indireto de constitucionalidade, nos países que adotam o controle concentrado, como é o caso do Brasil, existe uma corte chamada de Corte Constitucional que vai decidir sobre a constitucionalidade ou não de leis e atos normativos, e isso vai valer para o país todo. No nosso caso, quem faz isso é o Supremo Tribunal Federal. Só que o nosso Supremo Tribunal Federal ele não é só uma corte constitucional, como acontece em determinados países, que a Corte Constitucional só julga essas ações diretas de inconstitucionalidade. Não. O Supremo Tribunal Federal, na nossa estrutura, ele também funciona como um tribunal revisor de instâncias inferiores. Ele também vai funcionar como um tribunal que julgará recursos de instâncias inferiores também. Então, por isso que se costuma dizer que o STF ele tem essa natureza híbrida de corte constitucional, decidindo as questões constitucionais através do controle concentrado ou direto, e também ele vai exercer a função de corte revisora, através de recursos de decisões que forem proferidas por instâncias inferiores. Okay? Aliás, o modelo é bem semelhante aí, em certos aspectos com o modelo norte-americano, só que lá no modelo norte-americano não é próprio do modelo norte-americano o controle concentrado de constitucionalidade, que é próprio de países europeus. O Brasil, como ele adota, né, tanto o controle concentrado como o controle difuso de constitucionalidade, o nosso STF vai acabar tendo essas duas funções. Além disso, o STF também tem funções administrativas. Por exemplo, né, compete ao presidente do Supremo Tribunal Federal exercer a representação do Poder Judiciário Federal como um todo, podendo, por exemplo, propor alterações na lei orgânica da magistratura, podendo propor a criação de cargos públicos na área do judiciário e por aí vai. Okay? Continuando, vamos lá. Posição do STF na estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Então eu coloquei lá. Antes de passarmos ao estudo do Supremo Tribunal Federal, é importante que tenhamos uma noção da organização do Poder Judiciário no Brasil. Porque aí você vai entender onde é que o STF está localizado.
E aí nós temos o artigo 92 da Constituição Federal, que ele vai trazer para a gente quais são os órgãos do Poder Judiciário. Se você ler o artigo 92 da Constituição, ele vai dizer, são órgãos do Poder Judiciário. Nós já vamos vê-lo aqui. E ele começa a trazer vários órgãos. Só que essa lista ela não é exaustiva. Quer dizer, além daqueles órgãos que estão no artigo 92, existem também outros. Como, por exemplo, os juizados especiais, tanto cíveis como federais, aliás, tanto cíveis como criminais, na esfera federal e na esfera estadual. Nós temos também as juntas eleitorais, que são considerados um órgão, sim, da Justiça Eleitoral, de acordo com o Código Eleitoral, mas que não aparecem na Constituição. Então, o artigo 92 ele vai trazer uma lista dos principais, podemos dizer assim, órgãos do Poder Judiciário. Okay? Quais são eles? Então, lá. São órgãos do Poder Judiciário, artigo 92 da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, que vai ser o objeto do nosso estudo aqui, o Conselho Nacional de Justiça, que nós vamos ver que exerce vamos dizer assim, a supervisão administrativa de todo o Poder Judiciário, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais, os Tribunais e Juízes do Trabalho, os Tribunais e Juízes Eleitorais, os Tribunais e Juízes Militares e os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios. Olha quantos órgãos do Poder Judiciário nós temos aí, citados no artigo 92 da Constituição. E aí, para entender melhor, para organizar melhor, eu sempre gosto de colocar aqui num quadro para você, ó, para entender a estrutura do Poder Judiciário. Dá uma olhadinha aí, ó. Essa aqui é uma das formas de representar. Antes da gente ir lá para entendê-lo, temos que saber que essa é uma das formas de representar o Poder Judiciário. Tá? Há pessoas que representam de uma forma um pouco diferente, colocando, por exemplo, os órgãos da Justiça Estadual abaixo do STJ. Não é que esteja errado, cada um tem um seu jeito de representar. Eu gosto de representar dessa forma porque fica mais claro. Primeiro, quais são órgãos da Justiça Estadual, quais são órgãos da Justiça Federal e como eles estão estruturados. Tá? Olha só, tem uma certa lógica. Primeiramente, você tem dois grandes ramos de justiça no Brasil, a Justiça Federal e a Justiça Estadual. Tá vendo que está separado aí por um traço vertical? Do lado esquerdo, a maior parte dos órgãos pertence à Justiça Federal, no sentido amplo do termo, porque no sentido estrito, Justiça Federal só alcança juízes federais e TRFs, mas no sentido amplo é tudo isso que está do lado esquerdo aí do traço. E do lado direito nós temos a Justiça Estadual, que vai ter somente dois órgãos. Vamos começar pela estadual, eu vou para a federal. Ó, vamos para a Justiça Estadual, que está do lado direito. Só tem dois órgãos aí, que estão em rosa. Nós temos os juízes de direito, na primeira instância, que são juízes estaduais, onde os processos normalmente começam na primeira instância. E temos, acima dos juízes de direito, os desembargadores, que ficam no Tribunal de Justiça. Então, quando o juiz de direito dá uma decisão e alguém recorre, quem vai julgar o recurso é o Tribunal de Justiça que está acima dele. Via de regra, não é uma regra absoluta, mas via de regra, um recurso ele vai ser julgado pelo tribunal que está imediatamente acima daquela pessoa que proferiu a decisão, tá? Então, no caso aí, né? O juiz de direito deu a decisão, cabe recurso para o Tribunal de Justiça. Do Tribunal de Justiça pode caber recurso para o STJ e para o STF também, tá? Não é pelo fato de um ser Justiça Federal e outro estadual, que o STJ e o STF não pode julgar recurso da Justiça Estadual. Também pode, mas eu vou deixar dessa forma para ficar mais fácil da gente entender. E aí nós temos o lado esquerdo, como eu disse, a esquerda do traço vertical, nós temos a Justiça Federal no sentido amplo do termo. Vamos começar lá em cima, justamente com aquele que será objeto do nosso estudo aqui, que é o STF, o Supremo Tribunal Federal. Olha como ele está lá em cima, né, ali no meio, representando aí que ele está acima de todos os outros tribunais, e não há no Brasil nenhum tribunal acima dele. As decisões do STF, elas costumam ser irrecorríveis. E nós temos ao lado do STF, eu coloquei ali o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Por quê? Porque o STF e o CNJ, eles estão no mesmo nível, só que eles exercem funções diferentes. O STF, ele exerce o que nós chamamos de atividade jurisdicional. O que é isso? O STF, ele julga processos judiciários. Já o Conselho Nacional de Justiça, não. Ele exerce o controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele julga processos administrativos. Já o STF julga processos judiciais mesmo. Tá?
Aí abaixo do STF, nós temos os chamados tribunais superiores, que são 4, ou se você quiser incluir também o STF no tribunal superior, não está errado não. Mas abaixo do STF nós temos 4 tribunais superiores. Todos esses tribunais superiores, assim como o STF e o CNJ, eles estão localizados em Brasília, todos eles, e eles têm jurisdição em todo o território nacional. Então eles podem julgar casos do Brasil todo, tá? Assim como o STF e o CNJ. Cada um desses tribunais superiores, eles serão o órgão máximo de determinado ramo da Justiça Federal. Olha só, a Justiça Federal ela é dividida em 4 ramos, que eu coloquei ali separados por linhas tracejadas. Então nós temos a Justiça Comum Federal, começando da esquerda para a direita. A Justiça Comum Federal, nós temos a Justiça Trabalhista, que também é federal, nós temos a Justiça Eleitoral, que também é federal, e temos a Justiça Militar. Cada um desses ramos da Justiça tem o seu tribunal máximo, o seu tribunal superior. Então, no caso da Justiça Federal Comum, o Tribunal Superior é o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. No caso da Justiça Trabalhista, o órgão máximo é o TST, Tribunal Superior do Trabalho. No caso da Justiça Eleitoral, o órgão máximo é o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. E no caso da Justiça Militar, o órgão máximo é o Superior Tribunal Militar. No caso da Justiça Militar, que é essa que está em verdinho aí, ó, a Constituição diz que a organização dela vai ser feita conforme dispuser a lei. Então a Constituição ela não entra muito em detalhes sobre a organização da Justiça Militar. Ela diz que a lei é que vai regular, a lei é que vai dizer como vai estar organizada. Já os demais ramos da Justiça Federal, Justiça Comum, Justiça Trabalhista, Justiça Eleitoral, a Constituição Federal vai entrar em mais detalhes como elas devem ser organizadas. Ó. Então, da esquerda para a direita, Justiça Comum. Nós temos lá no topo, meio que amarelo aí, né? O STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Abaixo dele, nós temos os tribunais regionais federais, que são espalhados pelo Brasil. E abaixo dos TRFs, nós temos os juízes federais, que são a primeira instância da Justiça Federal Comum. Como que você entra no STJ ou no TRF? É através de concurso? Não. O concurso é para juiz federal, tá? E no caso da Justiça Federal, Justiça Comum. O concurso é para juiz federal. Com o tempo, esse juiz federal pode ser alçado ao TRF e no STJ tem que preencher lá os requisitos que a Constituição estabelece, mais ou menos muito semelhantes aos requisitos de ministros do Supremo Tribunal Federal, tá? Aí nós temos ao lado da Justiça Comum, da Justiça Federal Comum, nós temos a Justiça Trabalhista, que cuida de dirimir conflitos entre empregados e empregadores. Aí nós temos na primeira instância os chamados juízes do trabalho, então se presta concurso para juiz do trabalho, começa por aí. Aí acima dos juízes do trabalho você tem os TRTs, Tribunais Regionais do Trabalho, e acima dos TRTs, lá em Brasília, o TST, Tribunal Superior do Trabalho. Aí nós temos ao lado da Justiça Trabalhista a Justiça Eleitoral, que, como o nome diz, vai tratar de questões eleitorais, mas não só. Ela trata de eleições, ela trata de direitos políticos, ela trata de partidos políticos. Tá? É disso que trata a Justiça Eleitoral. Eleições, partidos e direitos políticos. E aí veja que a estrutura vai ser meio que simétrica, né? A única diferença é que na primeira instância da Justiça Eleitoral, eu tenho 2 órgãos, os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. As juntas eleitorais elas só são formadas em época de eleição. Hoje, as juntas eleitorais, inclusive, perderam muito do seu propósito, porque as juntas eleitorais, o objetivo delas era acompanhar a apuração. Hoje, com a apuração eletrônica, né, por meio da urna eletrônica, elas perderam muito da sua razão de ser, mas ainda existem. E ainda são formadas na época das eleições. Até 60 dias antes da eleição, a Justiça Eleitoral tem que nomear os membros das juntas eleitorais. Tá? E aí, ao lado das juntas eleitorais, nós temos os juízes eleitorais. E uma curiosidade, não existe concurso para juiz eleitoral. Ué, professor, eles entram sem concurso? Não é bem assim. É porque, pensa bem, a Justiça Eleitoral ela funciona o tempo todo. Mas ela vai trabalhar muito mais na época de eleição, tá certo? Fora da época de eleição também funciona, que às vezes está julgando um recurso antigo e por aí vai. Mas normalmente ela vai funcionar com força mesmo, vai trabalhar mesmo na época de eleição. E não teria sentido você nomear um cara para só trabalhar de 4 em 4 anos, ou no máximo de 2 em 2 anos. Então, o juiz eleitoral, na verdade, ele é um juiz de direito, é um juiz estadual,
e que vai acumular o cargo de juiz eleitoral. Tá? Não existe concurso para juiz eleitoral. Ele é um juiz de direito, concursado como juiz de direito, como juiz estadual, e que exerce também a função eleitoral. Acima dos juízes eleitorais, nós temos os TREs, Tribunais Regionais do Trabalho, cada estado tem o seu TRE, e acima dos TREs, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Isso daqui só para apresentar para você uma visão geral do judiciário brasileiro. Nós vamos focar lá em cima no STF, é sobre ele que nós vamos falar agora, tá certo? Não daria em uma hora e pouco, obviamente, falar de todo o Poder Judiciário. Então vamos falar de STF nesse momento. Em outros eventos nós podemos falar aí de outros órgãos da Justiça, de outros tribunais. Vamos lá. Composição do STF. O Supremo Tribunal Federal é composto por 11 ministros. Aliás, tem uma brincadeirinha, né? Um mnemônico para você guardar isso. Olha só. O que quer dizer STF? Ah, professor, é fácil, Supremo Tribunal Federal. Não. Quer dizer, somos um time de futebol, tá certo? E no time de futebol você não tem 11 jogadores? Então você vai ter também 11 ministros no STF, ok? Esses 11 ministros, eles são divididos em duas turmas com 5 ministros cada. Ué, professor, mas 2 vezes 5, 10, está faltando um, né? Sim, esse um que está faltando será o presidente do STF e ele não pertence a nenhuma das turmas, nem a primeira nem a segunda turma. E as duas turmas vão funcionar, cada uma delas com 5 ministros. Por quê? Porque o presidente ele tem um monte de funções, também jurisdicionais, mas também administrativas, cuidar do tribunal, organizar o tribunal. Então, ele normalmente não vai julgar os processos nas turmas, tá? Então, eu tenho 11 ministros, um é o presidente, os outros 10 estão divididos em duas turmas, primeira e segunda turma. Para ser ministro do STF, o que é necessário, de acordo com a Constituição Federal? Tem que preencher uma série de requisitos. Ó. Primeiro, deve ser brasileiro nato. Tem que ser brasileiro nato, professor? Não pode ser naturalizado? Não. Isso não está na parte da Constituição que trata sobre o Poder Judiciário. Está lá atrás, no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição, que traz para a gente quais são os cargos privativos de brasileiro nato. E entre eles nós temos o cargo de ministro do STF. Então, um brasileiro naturalizado, ele pode ser juiz, mas ele não pode ser ministro do STF, ok? O que mais? Além disso, a pessoa deve ter notável saber jurídico e reputação ilibada, claro, né? Primeiro, para ser ministro do STF, você tem que conhecer muito de direito, é óbvio. E tem que ter também uma reputação ilibada, tem que ter, ou seja, uma... Como é que eu poderia dizer aí? Uma reputação ilibada tem a ver com uma idoneidade moral, é o termo que eu queria falar. Tem que ter idoneidade moral, tem que ser a pessoa que tem uma boa imagem, uma pessoa acima de qualquer suspeita, tá certo? Para poder ser ministro da STF, julgando aí questões tão importantes aí para a nação. Interessante que não é colocado na Constituição que a pessoa precisa ser juiz para ser ministro do STF. Não precisa. Tanto é que nós temos advogados que foram nomeados para o STF. Nós temos também membros do Ministério Público, lembra do Joaquim Barbosa, né? Deve ter o Alexandre de Moraes também, se eu não me engano, era oriundo do Ministério Público, mas ele passou, acho que pela advocacia depois. Mas o Joaquim Barbosa, ele veio do Ministério Público, foi direto para o STF, tá? E não precisa sequer ser formado em direito. Só que é óbvio, né? Para o cara ter notável saber jurídico, o mínimo que se espera é que ele tenha formação jurídica, que ele seja bacharel em direito, tá certo? Aliás, nós já tivemos um caso, isso foi logo, se não me engano, no primeiro STF que nós tivemos, logo após a proclamação da República, na primeira turma de ministros lá do STF, um deles não era formado em direito. É porque naquela época você admitia que as pessoas exercessem a advocacia sem necessariamente ser formado em direito, porque as faculdades de direito eram muito poucas, né? Então havia os chamados rábulas. Quem que eram os rábulas? Eram pessoas que não eram bacharéis em direito, mas que aprendiam o direito na prática, trabalhando em escritórios de advocacia, e às vezes com o tempo eles ficavam tão bons quanto outros advogados de renome, né? E havia um rábula que foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Não era formado em direito, mas foi o único caso, tá certo? Claro que o mínimo hoje que se exige seja a formação jurídica, nem mais do que isso, que ele de fato demonstre que tenha esse notável saber jurídico. Continuando. Para ser ministro do STF também é necessário ter mais de 35 e menos de 65 anos de idade, tá? Para ser nomeado ministro do STF tem que ter entre 35 e 65 anos de idade.
Professor, então quando ele fizer 65 anos de idade, ele tem que sair? Não. Para entrar, ele tem que ter entre 35 e 65. Uma vez lá dentro, ele só vai precisar sair com a data para aposentadoria compulsória, que é de 75 anos, nos termos da lei complementar que a regulamenta. Tá? Então ele pode ficar até os 75. Mas para entrar, tem que ter entre 35 e 65. E o que mais? Deve ser indicado pelo presidente da República e ter o seu nome aprovado por maioria absoluta do Senado Federal. Porque como é que alguém entra no STF? Ele tem que ser indicado pelo presidente da República, aí esse nome vai ser levado ao Senado, e o Senado vai verificar se a pessoa preenche os requisitos e se acha que aquela pessoa deve ser nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, por isso que nós dizemos que a nomeação de ministro para o STF é um ato administrativo complexo, em que você tem o presidente da República indicando e um outro órgão, posteriormente, no caso o Senado, ratificando ou não, confirmando ou não essa indicação. Ok? Muito bem, então esses são os requisitos para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Continuando. Ó, o STF ele não precisa obedecer à regra do 5º Constitucional. Isso é para quem já estudou sobre o 5º Constitucional. O que é isso? A Constituição Federal diz que os tribunais de justiça dos estados, os tribunais regionais federais, os tribunais regionais do trabalho e também o Tribunal Superior do Trabalho, eles têm que obedecer a seguinte proporção entre ali os seus juízes, entre os seus nomeados, entre os seus integrantes. 4/5 devem ser juízes de carreira e 1/5 devem ser pessoas que vieram ou da advocacia ou do Ministério Público. Aliás, dos dois, da advocacia e do Ministério Público, um número igual de vagas para cada uma dessas categorias. Tá? Então, o 5º Constitucional determina que 1/5 das vagas, os tribunais de justiça, tribunais regionais federais, tribunais regionais do trabalho e Tribunal Superior do Trabalho, sejam preenchidas com advogados ou promotores, né, pessoas vindas do Ministério Público. Essa é a regra do 5º Constitucional. Ela não se aplica ao STF. Tá? No caso do STF, não há uma proporção mínima de advogados ou de membros do Ministério Público. O que mais? 3 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal serão indicados pelo próprio tribunal para exercerem também a função de ministros do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos voltar no nosso quadro do Poder Judiciário? Olha o TSE lá. Ó. O TSE está em cinza. É o mais alto aí dos quadros cinza. O TSE também, ele pega juízes emprestados, vamos dizer assim, de outros tribunais. Então, o TSE, lá você tem ministros do STF, você tem ministros do STJ e você tem 2 advogados que compõem o TSE. E aí a Constituição diz que no TSE eu terei 3 ministros do STF que farão parte do TSE. Então, o próprio STF escolhe, entre os 11, 3 deles que irão ser também integrantes do TSE. E aí ele vai ficar afastado do STF no período que ele está no TSE, professor? Não. Ele vai acumular as funções. Vai atuar como ministro do STF e também vai acumular como ministro do TSE. Ok? No TSE ele pode ficar 2 anos, renovável por mais 2. No STF ele pode ficar até se aposentar, 75 anos. Né? Sobre a presidência do STF, ó. Eu estou falando aqui de disposições constitucionais, mas estou indo um pouquinho além para falar de assuntos aí que estão ligados, tá certo? Que estão aí de alguma forma relacionados. Presidência do STF. De acordo com o RI, o que é RI? É regimento interno. Então, de acordo com o regimento interno do STF, o seu presidente é eleito pelos ministros em votação secreta. Então, se você pegar lá o regimento interno do STF, você vai ver que lá diz que o presidente do STF será eleito entre os 11 por votação secreta entre eles. Mas existe uma praxe, existe uma tradição no STF, que eu coloquei lá, de que é eleito sempre presidente o ministro mais antigo que ainda não exerceu a presidência, se houver algum. Né? E o vice-presidente será aquele que deverá ser o próximo presidente. Então vai abrir, tem lá vai ter ali o presidente do STF, ele fica por 2 anos. Aí vai ter uma próxima eleição, para o próximo biênio. Pega-se ali no tribunal, entre os 11, teve alguém que ainda não foi presidente do STF? Tem. Então essa pessoa, por praxe, acaba sendo eleito presidente. Acaba sendo normalmente o único candidato e os demais votam nele. Tá? Mas pelo regimento interno haveria votação secreta, mas existe essa praxe de colocar como presidente o mais antigo entre eles que ainda não exerceu a presidência. E aí o vice-presidente
vai ser aquele que será o próximo presidente, né? Ou seja, entre o segundo mais antigo que ainda não exerceu a presidência. Ó, a Constituição diz que o presidente do STF ele ocupa a 4ª posição na linha de substituição do presidente da República. Como assim? Na ausência temporária do presidente da República, quem o substitui? O vice-presidente. Na ausência temporária do presidente e do vice-presidente, sei lá, o presidente da República viajou para fora do país e o vice-presidente está de licença médica. Quem que assume? O presidente da Câmara dos Deputados. O presidente está fora, o vice-presidente também não está no cargo, o presidente da Câmara também não está. Quem que vai substituir o presidente? O presidente do Senado, presidente do Senado Federal. E se não tiver nem o presidente da República, nem o vice-presidente, nem o presidente da Câmara, nem o presidente do Senado, aí quem assume temporariamente a presidência do país é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos poucos casos, eu acho que 2 casos somente, desde a Constituição de 88, em que o presidente do STF acabou assumindo a cadeira temporariamente de presidente da República. Porque, veja, ele é o 4º na linha sucessória. Primeiro vem o vice-presidente, depois vem o presidente da Câmara, depois o presidente do Senado e só depois que vem o presidente do STF. Tá certo? Muito bem. Continuando. O presidente do STF também é o presidente do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça não vai ser objeto da nossa análise aqui, né, por conta do tempo, mas o CNJ é composto por 15 membros e entre eles eu tenho lá um ministro do STF que será também o presidente do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Tá? Continuando. Competências do STF. Agora nós vamos falar sobre competências, que é o assunto que nós mais vamos nos ater aqui, que costuma cair bastante em provas. Antes de vermos as competências propriamente ditas, temos que entender que todo tribunal, não só o STF, mas todo tribunal, ele tem 2 tipos de competências. Tem as competências originárias e as competências recursais. Como assim? Olha aqui para mim. Todo tribunal, isso acontece com todo tribunal, não só STF. Ele tem competências originárias e competências recursais. O que são competências originárias? São aquelas ações que cabe ao tribunal conhecer delas em primeira instância, ou seja, são ações que vão começar direto no tribunal. Não começa em instâncias inferiores, já começa direto no tribunal. E existem as competências recursais. O que é isso? São aqueles recursos que cabe ao tribunal julgar. Então você já teve uma decisão de instância inferior e o recurso chega no tribunal. Todo tribunal tem competências originárias e competências recursais. O mesmo vale para o STF. Ó. Competências originárias do STF são aquelas causas em que o STF atua como primeira e única instância julgadora. Né? Uma vez que não há nenhum tribunal acima do STF, se começar no STF o julgamento, vai acabar também no STF. E as competências recursais? São aquelas causas, aqueles processos, em que o STF julga recursos impetrados contra decisões de instâncias inferiores. Então, quando o STF está exercendo sua competência recursal, é porque já houve uma decisão numa instância inferior e isso acabou chegando lá no STF para ele julgar o recurso. Tá? Vamos ver quais são essas competências originárias recursais do STF que estão no artigo 102 da Constituição Federal. Olha só. Artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe. Então, antes de vermos aí os incisos do artigo 102. Está dizendo que cabe principalmente ao STF a guarda da Constituição. Lembra que eu falei para você que o STF ele tem essa função, essa natureza híbrida, né? Além de julgar processos jurisdicionais, processos normais do judiciário, além de julgar recursos, ele também é o guardião da Constituição Federal, decidindo em última instância, única e última instância, sobre controle de constitucionalidade. Aliás, conforme nós vamos ver que diz o inciso 1º. Então tá lá. Compete ao STF, primeiro, processar e julgar originariamente. Então, todos esses casos que nós vamos ver aqui são vários. Ó. Vai até a linha R. Nós vamos ver aí que são processos que começam no próprio Supremo Tribunal Federal. Começam e terminam no STF. São ações de competência originária. O processo origina-se no STF. Então, primeiro, compete ao STF processar e julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal e estadual
e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então, isso daí tem a ver com o controle concentrado de constitucionalidade, que, como eu já disse, já foi objeto de um evento nosso que nós falamos sobre isso. Existem 3 formas de ser exercido o controle concentrado de constitucionalidade, que é aquele no qual o STF vai decidir sobre a constitucionalidade de uma lei, o ato normativo, e aquilo vai valer para o país todo. Quais são as 3 formas? Você tem a ação declaratória de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, você tem a ação declaratória de constitucionalidade, a ADC, e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Todas elas são competência do STF. A professora ainda não falou da arguição de descumprimento de preceito fundamental, mas é um dos parágrafos do artigo 102 que vai falar que é competência do STF julgá-la. Tá? Então, primeiro, o STF vai julgar originariamente a ADI, ação direta de inconstitucionalidade, e a ADC, a ação declaratória de constitucionalidade. O que mais que o STF vai julgar em primeira e única instância? Nas infrações penais comuns, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o Procurador-Geral da República. Para entender isso, a gente tem que entender o que é uma infração penal comum. A expressão infração penal comum ou crime comum depende do contexto em que você está olhando. Aí, ela está falando daqueles crimes que não são crimes de responsabilidade. Então, aí no artigo 102, crime comum significa um crime que não seja de responsabilidade. O que é um crime de responsabilidade? É aquele crime que é cometido por alguém que detém o poder, exercendo de forma indevida. E qual que é a penalidade para um crime de responsabilidade? A deposição do cargo, impeachment. Tá? Então, por exemplo, o caso do Collor, o caso da Dilma, consideraram que eles teriam praticado aí um crime de responsabilidade e por isso eles foram retirados do cargo. Crime de responsabilidade não leva à prisão, exceto se também for um crime comum, porque o que leva à prisão é o crime comum, que é um crime que, em princípio, qualquer um pode praticar, que não é exclusivo de detentores do poder, e que aí tem como consequência, normalmente, a prisão. Tá? Então, o que ele está falando aí? Ó, compete ao STF julgar nos crimes comuns o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso, ou seja, deputados e senadores, os próprios ministros do STF e o Procurador-Geral da República. Essas pessoas que estão aí, pense naqueles que estão no topo da União. Né? Quem são eles? Os chefes de poder, o presidente, o vice-presidente da República, o Procurador-Geral da República, que é o presidente do Ministério Público, os deputados e senadores que compõem o Poder Legislativo Federal e os ministros do STF. Esse pessoal todinho, eles serão julgados, no caso de terem sido acusados de praticar crime comum, eles serão julgados pelo próprio STF, ok? Agora, e se eles tiverem praticado um crime de responsabilidade? Porque todos eles podem praticar crimes de responsabilidade. Aí eles serão julgados pelo Senado Federal. Exceto no caso de deputado, que ele pode ser julgado, pode ser, né, ter o seu mandato cassado pela própria Câmara. Mas, em princípio, ministro do STF, presidente da República, procurador-geral da República, serão julgados aí pelo Senado Federal, no caso de crime de responsabilidade. Agora, se for crime comum, serão julgados pelo próprio STF. Exemplo, um ministro do STF está sendo acusado de ter encomendado o homicídio de alguém. Homicídio é um crime comum. Então, esse ministro do STF vai ser julgado pelo próprio STF, uma vez que não tem nenhum tribunal acima dele, acima do próprio Supremo Tribunal Federal. Ok? O que mais? Compete ao STF julgar nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade. Veja que esses que nós vamos ver agora eles são julgados pelo STF tanto no caso de crime comum como no caso de crime de responsabilidade, diferente da linha B, que essas pessoas que estão aí, ó, que são, né, os integrantes dos poderes federais, presidente da República, vice-presidente, membros do Congresso, ministros do STF e Procurador-Geral da República, que só são julgados pelo STF no caso de crimes comuns, os crimes de responsabilidade são julgados pelo Senado, esses que estão na linha C, eles são julgados pelo STF tanto no caso de crime comum, como no caso de crimes de responsabilidade. E quem são eles? Está lá. Os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que atualmente têm status de ministros de Estado, os membros dos tribunais superiores, aquele pessoal que está no STJ, vamos voltar lá.
os membros aí, ó, do STJ, do TST, do TSE e do STM, eles serão julgados, no caso de crime comum ou de responsabilidade, pelo STF. Porque existe uma regrinha, que não é absoluta, mas é uma regra geral em direito, de que um juiz ele é julgado pelo tribunal que está acima dele. Tá? Veja, no caso do STF, não tem nenhum tribunal acima dele. Por isso que os ministros do STF são julgados pelo próprio STF no caso de crime comum. Mas no caso do ministro do STJ, ou do TST, ou do TSE, ou do STM, se eles tiverem sendo acusados de um crime comum ou de responsabilidade, serão julgados pelo próprio STF. Vai ser julgado pelo tribunal que está acima deles, ok? Também vai ser julgado pelo STF, no caso de crimes comuns de responsabilidade, os ministros do Tribunal de Contas da União, do TCU, e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, os embaixadores aí, os diplomatas que sejam responsáveis por missões diplomáticas permanentes do Brasil, embaixadas ou consulados no exterior, ok? Eles são julgados direto pelo STF. Tá. Também serão julgados pelo STF o habeas corpus, quando for paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores. Paciente é aquela pessoa em favor da qual você pede o habeas corpus. É o beneficiário do habeas corpus. O habeas corpus, a gente estuda, quando estuda lá o artigo 5º da Constituição, que ele serve para defender o direito de locomoção, não é isso? O direito de ir, vir e permanecer. E aí, quando você impetra um habeas corpus, você tem que dizer quem é o paciente. Quem é a pessoa em favor de quem você está impetrando, a favor de quem você está pedindo a liberdade. Se o habeas corpus for impetrado em favor de qualquer dessas pessoas que estejam na linha B ou C, quem vai julgar o habeas corpus é o STF. Compete ao STF também julgar o mandado de segurança e o habeas data contra atos do presidente da República, das mesas das câmaras dos deputados e do Senado, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, nesse caso aí, atos do presidente da República, mesa da Câmara ou do Senado, TCU, Procurador-Geral da República e o próprio STF, se for um mandado de segurança ou habeas data contra eles, quem vai julgar é o Supremo Tribunal Federal. Continuando, compete ao STF julgar também o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o território. Então, olha só, aqui está falando de um caso em que você tem, de um lado, a União ou um Estado brasileiro e, do outro lado, um outro país ou um organismo internacional. Exemplo, sei lá, a ONU entra com uma ação contra o Brasil, ou a Argentina entra com uma ação contra o Brasil, ou uma organização internacional, Greenpeace, entra com uma ação contra o Estado, sei lá, o Estado de São Paulo. Quem vai julgar todas essas ações é o STF, é o Supremo Tribunal Federal. Ok? O que mais? Compete também ao STF julgar as causas dos conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. Aí, no caso da linha F, está falando de um conflito interno, né? Algum processo entre a União e o Estado, e algum Estado, incluindo o Distrito Federal, ou entre os Estados. Quem vai julgar esse tipo de ação? É o Supremo Tribunal Federal. Então, sei lá, o Estado do Amazonas entra com uma ação contra o Estado do Pará, por alguma razão. Quem vai julgar essa ação? O Supremo Tribunal Federal. A União entra com uma ação contra o Estado do Rio Grande do Sul. Quem vai julgar isso? O Supremo Tribunal Federal. Okay? Compete também ao Supremo Tribunal Federal julgar a extradição solicitada por Estado estrangeiro. O que é extradição? A extradição é um pedido de um outro país para que seja enviado a ele um criminoso que tenha praticado um crime naquele outro país e tenha vindo para o Brasil. Exemplo, vamos imaginar o caso, sei lá, de um espanhol que pratique um crime na Espanha, ou mesmo em outro país, mas pratique fora do Brasil. Praticou um crime lá na Espanha e veio para o Brasil. Aí a polícia espanhola descobre que ele está aqui. Aí pede para a polícia brasileira prendê-lo e enviá-lo para a Espanha, extraditá-lo para a Espanha. Tá? Aí o artigo 5º tem que tomar cuidado, que o artigo 5º, em princípio, ele só vai permitir a extradição de estrangeiros, exceto no caso de brasileiro naturalizado, no caso do tráfico de drogas, ou dele ter praticado o crime antes da naturalização, né? Mas, como regra geral, quem pode ser extraditado é estrangeiro, tá? Quem extradita é o presidente da República, não é o STF.
Aliás, o ato de extradição é um ato político do presidente da República. Ele decide se deve ou não extraditar. Não é o judiciário que vai decidir sobre isso. Então eu não entendi, professor. Por que está dizendo que compete ao STF julgar a extradição solicitada por Estado estrangeiro? É porque, antes do presidente extraditar ou não, isso passa pelo STF, para o STF dizer se pode ou não ser extraditado e colocar eventuais condições para que a extradição ocorra. Tá? Por quê? Porque a Constituição ela proíbe a extradição, por exemplo, quando a pessoa estiver sendo acusada de um crime político no país de origem. Sei lá, o cara está sendo perseguido por estar falando mal do governo de lá, porque não concorda com as ideias do governo, e o governo está perseguindo a ele e ele vem se refugiar no Brasil. Ele não deve ser extraditado para o país de origem, porque não praticou crime de fato nenhum. É o que a gente chama de um crime político, que só é considerado crime por conta do contexto político naquele país. Né? Então, nesse caso, o STF vai dizer, não pode extraditar. Ok? Agora, se o cara estiver sendo acusado por de um crime comum, o caso lá do espanhol, ele está sendo acusado, sei lá, de ter praticado roubos lá na Espanha e fugiu aqui para o Brasil. É um crime comum, um crime de roubo. Então o STF vai dizer para o presidente, pode extraditar. Aí o presidente que vai decidir se vai ou não extraditar. O STF não diz extradite. O STF diz pode ou não extraditar. Ok? Se o STF disser que não pode extraditar, o presidente não pode fazê-lo. Se o STF disser que pode extraditar, cabe ao presidente da República decidir. Então, uma análise prévia do STF. Ok? Outra coisa. Quando o STF ele autoriza o presidente a extraditar, ele pode impor condições. Por exemplo, vamos imaginar que lá na Espanha não admite, mas vamos imaginar que a Espanha admitisse a pena de morte. Se eu não me engano, não admite pena de morte na Espanha. Vamos imaginar que ela admitisse. O STF pode dizer, olha, vai extraditar, mas desde que a pessoa não seja condenada à morte. Tá? Porque normalmente quando há extradição, o STF ele condiciona a que não sejam aplicadas penas que são proibidas aqui no Brasil. Então, esse julgamento vai ser feito pelo Supremo Tribunal Federal. Mas quem concede, repito, quem vai ou não extraditar é sempre o presidente da República. O STF só faz uma análise prévia para verificar se pode ou não extraditar. Continuando, ó. Compete ao STF julgar também o habeas corpus quando o coator for tribunal superior ou quando o coator for paciente ou autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em única instância. Aqui eu vou explicar rapidamente para não perder muito tempo, mas vamos lá. Aqui ele está falando de um caso específico de habeas corpus. Lembrando que habeas corpus serve para defender o quê? Direito de locomoção, de ir, vir e permanecer. E aí, o coator é aquele que está sendo acusado de praticar o ato indevido. É contra quem o habeas corpus é impetrado. Lembra que no habeas corpus tem o paciente, que é a favor de quem o habeas corpus é impetrado. É aquela pessoa de quem está pedindo a liberdade ou a manutenção da liberdade. E existe o coator, ou autoridade impetrada, ou impetrado, que é aquela pessoa que está sendo acusada de praticar o ato indevido, cerceando a liberdade de alguém. Então, o habeas corpus, quando o coator for tribunal superior, ou quando o coator ou paciente, pode ser paciente também, for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se tratar de crime sujeito também à jurisdição do STF em única instância, quem vai julgar esse habeas corpus é o STF. É isso que está falando. Tá? Então veja que habeas corpus lá de cima, pensa assim, né? O pessoal lá de cima, quem vai julgar contra o pessoal lá de cima é o STF. O que mais? Compete ao STF também julgar a revisão criminal e a ação rescisória dos seus julgados. O que é isso? A gente aprende, quando a gente começa a estudar direito, especialmente para concurso, que quando o processo transita em julgado é porque ele acabou, não é isso? Acabaram-se todos os recursos, o processo morreu, não tem mais discussão. É. Só que existem situações excepcionais, excepcionalíssimas, em que mesmo o processo tendo transitado em julgado, você pode revivê-lo. Você pode novamente trazê-lo para julgamento. É uma espécie de um Walking Dead processual, tá certo? E aí, se é um processo criminal, ele é chamado de revisão criminal. Se é um processo civil, é chamado de ação rescisória. Mas veja que são situações muito raras em que a legislação permite que você rediscuta um assunto que foi objeto de um processo transitado em julgado. E aí, se o processo transitou em julgado no próprio STF, o
Quem vai julgar a revisão criminal e a ação rescisória é o próprio STF, para verificar se a pessoa tem ou não razão naquilo que está alegando. O que mais? Compete ao STF também a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. Aliás, todo tribunal normalmente tem essa atribuição. O que é isso? Quando alguém não cumpre a decisão de um tribunal, a parte prejudicada pode entrar com uma reclamação junto àquele tribunal, dizendo, olha, tem aqui uma decisão de vocês que o fulano de tal está se recusando a cumprir. E aí cabe ao tribunal adotar as providências, podendo inclusive até decretar o crime a prisão por crime de desobediência da pessoa que não cumprir. Então, se for uma decisão do STF, cabe ao STF julgar essa reclamação para fazer com que aquela decisão seja cumprida. O que mais? Compete ao STF também, veja que todas essas são competências originárias, né? São processos que começam e terminam no STF. Compete ao STF julgar também a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais. Aqui está falando de uma situação específica em que você tem uma decisão do STF e aí ela precisa ser executada. E aí você vai ter um processo de execução. Aí lá no final vai ter a sentença de execução. Quem vai dar essa sentença de execução, quem vai mandar cumpri-la, se a decisão era do STF, é o próprio STF. É meio que parecido com o item anterior da reclamação, né? Mas é uma situação, um instrumento processual diferente. O que mais? Compete ao STF julgar, originariamente, a ação em que todos os membros da magistratura sejam direto ou indiretamente interessados e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direto ou indiretamente interessados. Então, por exemplo, eu me lembro algum tempo atrás que houve uma discussão sobre a lei orgânica da magistratura. A lei orgânica da magistratura é algo que interessa a toda a magistratura do país todo. É uma lei que vai reger, em linhas gerais, a organização dos tribunais, os deveres, os direitos dos juízes. Então isso interessa a magistratura como um todo. Então, para onde que foi impetrada essa ação? Lá no STF, porque era uma ação em que todos os membros da magistratura estavam direto ou indiretamente interessados. Tá? Também vai ser julgado pelo STF aquela ação em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direto ou indiretamente interessados. Sei lá, é uma ação que trata de uma verba de indenização que o Tribunal de Justiça do Estado tal está pagando aos desembargadores. E aí o Ministério Público entra com uma ação contra essa verba. Você acha que essa decisão tem que ficar no próprio Tribunal de Justiça? É claro que não, né? Porque senão o Tribunal de Justiça vai dar ganho de causa a eles mesmos. Então quem vai julgar isso, isso vai direto para o Supremo Tribunal Federal. Ok? O que mais? Os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer outros tribunais. Entre tribunais superiores ou entre esses e quaisquer outros tribunais. Vamos entender isso daí. O que acontece? O que é um conflito de jurisdição? Conflito de jurisdição, saiu? É quando você tem dois tribunais que não se entendem sobre quem deve julgar um determinado processo ou um determinado recurso. É raro, mas às vezes acontece. Por exemplo, o processo chega no tribunal A e o tribunal A diz, isso daqui é competência do tribunal B. Está aqui, pela lei, eu entendo que é competência do tribunal B. Manda para o tribunal B. Quando chega lá no tribunal B, o juiz, o desembargador, lá o ministro olha e fala, isso daqui, na verdade, é competência do tribunal A, não do tribunal B. E eles estão empurrando um para o outro, que é o chamado conflito negativo. Pode ocorrer também, mas é mais raro ainda, o conflito positivo, em que ambos se acham competentes. Né? Mas normalmente é o contrário, o conflito negativo. O A acha que é o B que tem que julgar e o B acha que é o A que tem que julgar. Nesse caso, alguém tem que resolver. E quem vai resolver? Aí a regrinha é a mesma que você pensaria, por exemplo, sei lá, num grupo qualquer, numa empresa privada. Você tem dois funcionários que não se entendem. Quem que tem que fazer o serviço? Quem que vai resolver isso? O chefe, concorda? Agora, se o conflito for entre o funcionário do departamento A e o funcionário do departamento B, quem tem que julgar isso? Alguém que esteja ao mesmo tempo acima dos dois departamentos. De repente, lá o diretor. Né? É ele que vai acabar dando essa decisão. A lógica aqui é a mesma. Ó. Porque diz que cabe ao STF julgar os conflitos de competência entre o STJ e quaisquer tribunais, ou em tribunais superiores, entre esses e qualquer outro tribunal. Aqui a forma ficou meio esquisita de dizer, mas ele está falando algo muito simples. Ó, vamos olhar de novo a estrutura do Poder Judiciário. Cabe ao STF, que está lá em Simão,
julgar conflitos de jurisdição que envolvam tribunais superiores, ou entre eles, ou que envolvam eles e algum outro tribunal inferior, tá? Mas envolver o conflito de competência, tem um conflito de competência que envolve um tribunal superior, quem tem que resolver isso? O chefe dos tribunais superiores, entre aspas, né? Que é justamente o Supremo Tribunal Federal, o STF. Faz sentido, não? Continuando, vamos lá. Ó, compete também ao STF julgar o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade. Aqui faz todo sentido. Porque não é o STF que vai julgar as ações diretas de inconstitucionalidade? Sim. Então, se houver alguma medida cautelar, que pode ser pedida no meio do processo, quem vai julgar é o próprio STF, tá certo? A diferença é que a medida cautelar, ela pode ser concedida monocraticamente pelo ministro relator. Aquele ministro que está com o processo, que é ele que vai estudar, ele pode conceder a medida cautelar diretamente. Já a decisão final tem que ser dada sempre pelo próprio STF. Tá? Ele pode conceder uma liminar de medida cautelar. Continuando. Compete ao STF julgar também o mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das mesas de cada uma dessas casas legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos tribunais superiores ou do próprio Supremo Tribunal Federal. Primeiro vamos entender o que é mandado de injunção, o resto fica fácil a gente guardar depois. O mandado de injunção é uma ação prevista na Constituição de uma forma simples, eu estou colocando aqui, tá? Quando alguém tem um direito previsto na Constituição, mas não consegue exercê-lo por falta de norma regulamentadora. Então a Constituição prevê o direito para a pessoa, mas você precisa de uma lei ou de um ato normativo que venha dizer como é que ele vai exercer. E enquanto ele não tem aquela lei, aquele ato normativo, ele não consegue exercer. Então ele entra com mandado de injunção para o judiciário resolver aquele caso até que saia a lei ou ato normativo. Vou dar um exemplo. A Constituição ela diz que o servidor público ele pode fazer greve nos termos de lei específica. Então o que a Constituição está dizendo? Ao servidor, para fazer greve, tem que haver uma lei que trate daquele assunto, e aí ela vai dizer como é que essa greve vai ser realizada. Essa lei não existe até hoje, né? Porque não é interesse do governo fazer essa lei, porque aí o servidor vai poder fazer greve naqueles termos da lei. Então, o que acontece? Os servidores, para não ficarem sem o direito de greve, eles entravam com mandado de injunção no STF. Aí o STF ele acabou decidindo, de forma geral para todos os servidores, que enquanto não for aprovada essa lei específica, os servidores públicos podem fazer greve desde que obedeçam a uma lei aplicável aos serviços essenciais da iniciativa privada. Uma forma de quebrar o galho, não deixar o servidor sem o direito de greve, enquanto o governo não aprovasse essa lei. Então esse é o mandado de injunção, tá? O mandado de injunção, então, quando ele for impetrado contra quem tiver sido faltoso aí na apresentação da norma, quando for o presidente da República, o Congresso, a Câmara ou o Senado individualmente, ou as suas mesas, ou o TCU, ou o Tribunal Superior, ou o próprio STF, toda essa pessoa que está lá em cima, quem vai julgar o mandado de injunção é o STF, que é uma pessoa que está lá em cima, quem julga é o próprio Supremo Tribunal Federal, ok? Por fim, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar originariamente as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público. Olha só, vamos voltar lá no Conselho Nacional de Justiça? Ele não está lá em Simão, ao lado do STF? Então, se for uma ação contra o CNJ, quem vai julgar é o STF, é o Supremo Tribunal Federal, tá? Professor, e o Conselho Nacional do Ministério Público? Ele não está aí, né? Não, e nem deveria estar mesmo. Porque o Conselho Nacional do Ministério Público, ele não faz parte do Poder Judiciário. Ele faz parte, como o nome indica, do Ministério Público, né? Que não é integrante do Poder Judiciário. Ele está ao lado do Judiciário, mas não faz parte. Então, se a ação disser respeito aí ao Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ou Conselho Nacional do Ministério Público, cabe ao chefe do Poder Judiciário Federal, ao STF, julgar isso. Veja que essas aí são todas competências originárias do STF, que são aqueles processos que começam direto no STF e vão acabar terminando lá também, uma vez que você não tem nenhum tribunal acima dele. Agora, além dessas competências originárias, nós temos também as chamadas competências recursais, que estão no inciso 2 e no inciso 3 do artigo 102. Tanto o inciso 2 como o inciso 3 trazem competências recursais. São recursos que o STF vai poder julgar. Tá lá.
Compete ao STF julgar em recurso ordinário o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção, decididos em única instância pelos tribunais superiores, se a decisão for denegatória. E compete também ao STF julgar em recurso ordinário crime político. Vamos entender isso daí. O que acontece? Recurso ordinário, que normalmente é chamado de ROC, R-O-C, Recurso Ordinário Constitucional. É um recurso que visa garantir o duplo grau de jurisdição em determinados processos. O que é isso? Existe uma regra no direito que não é absoluta, tá? Ela não se aplica em todos os casos, mas é uma regra geral, de que pelo menos deve haver a possibilidade de uma revisão da decisão que o judiciário deu. Ou seja, você tem que prever pelo menos 2 instâncias de decisão. Porque se o judiciário errar na primeira instância, tem a possibilidade de ser corrigido na segunda. Tá? O objetivo do recurso ordinário é garantir esse duplo grau de jurisdição nesses casos que estão aí. Porque se não tivesse ele, o caso terminaria numa instância só. Então vamos lá. Ó. Compete ao STF julgar em recurso ordinário habeas corpus, mandado de segurança e habeas data e mandado de injunção, quando forem decididos pelos tribunais superiores e a decisão for denegatória. Olha os tribunais superiores lá, no topo de cada ramo da Justiça Federal. Então, se não tivesse recurso para o STF, o processo acabaria ali. Seria julgado em única instância por esses tribunais. Então, para evitar isso, pode-se recorrer se a decisão for denegatória. O que é isso? Se a pessoa estiver pedindo habeas corpus, for negado. Se a pessoa entrar com mandado de segurança, for negado. Se a pessoa entrar com habeas data, for negado. Tá? Então, aí, nesse caso, caberá recurso ao STF e o STF irá julgar. Então, tá lá. Compete ao STF julgar em recurso ordinário, habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção, quando forem decididos em única instância pelos tribunais superiores e se a decisão for denegatória, se for negado. Se for concedido, aí não cabe recurso para o STF. E também julgar em recurso ordinário crime político. Essa história do crime político é interessante, porque é um caso que foge à regra, que eu já comentei com você, de que o recurso ele é julgado pelo tribunal que está imediatamente acima. Por quê? Porque compete aos juízes federais. Olha onde é que estão os juízes federais, lá no nosso quadrinho. Ó. Olha do lado esquerdo, lá embaixo, juízes federais. Né? Os juízes federais eles estão na primeira instância da Justiça Federal Comum. Normalmente, quem julga recursos das decisões dos juízes federais? O TRF, que está imediatamente acima. Os tribunais regionais federais. Só que compete aos juízes federais decidir sobre a questão da prática ou não de crime político. E aí o recurso ele vai direto para o STF. Vai ser julgado aí pelo Supremo Tribunal Federal. Ok? O que mais? Continuando. Ó. Compete também ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, aí não é recurso ordinário, é extraordinário. O que quer dizer recurso extraordinário? É um recurso que a pessoa não tem o direito imediatamente, não tem o direito direto. Tem que comprovar alguns requisitos. Nos casos do recurso ordinário, que estão no inciso 2, basta você comprovar que aconteceu aquela situação e entra com recurso. Já no caso do inciso 3, que é o recurso extraordinário, para você entrar com recurso, você tem que preencher os requisitos da própria Constituição e da lei. Por exemplo, exige-se que aquilo tenha alguma repercussão geral. Exige que aquilo interesse de alguma forma para o país como um todo. Para evitar, né, como já aconteceu muito na história do STF, que brigas de vizinhos cheguem no Supremo Tribunal Federal. O STF não é para resolver esse tipo de coisa. Então, quando a gente fala em recurso extraordinário, nós estamos falando que esse recurso aqui, ele só vai ser admitido em algumas situações extraordinárias, desde que sejam preenchidos alguns requisitos estabelecidos em lei. Então tá lá. Compete ao STF julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância. Veja que é diferente lá do inciso 2, que é quando fala só em única instância. O inciso 2 é linear, né? Quando fala só de única instância. Aqui é decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida a contrariar dispositivo desta Constituição. Então, quando a decisão do juiz contrariar o texto da Constituição, cabe recurso para o STF, desde que preenchidos os requisitos do recurso extraordinário. Isso que não todo advogado vai dizer que a decisão do juiz fere a Constituição. Né? Também quando a decisão recorrida declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Então, se a decisão do juiz
do Tribunal de Baixo declarar que uma lei ou tratado federal é inconstitucional, cabe recurso para o STF para ele analisar isso. Porque não cabe ao STF proteger a Constituição? Por isso que está aí, ó. Né? Tanto se a decisão contrariar o dispositivo da Constituição, como se a decisão declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, cabe ao STF analisar isso, em grau de recurso. Compete ao STF também julgar mediante recurso extraordinário a decisão recorrida quando ela julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Então aqui você tem uma lei ou ato de governo local, uma lei municipal, sei lá, um decreto do prefeito, por exemplo, que a sua constitucionalidade esteja sendo questionada. Pode ser julgado pelo STF em grau de recurso. Tá? E o que mais? E também quando a decisão recorrida julgar válida a lei local contestada em face de lei federal. Aqui é um pouquinho diferente. Aqui você está falando de uma lei local, lei estadual ou municipal, que está dizendo que ela fere, ela contraria o que diz uma lei federal. Então aí cabe ao STF analisar essa questão. Tá? Normalmente isso acontece quando você tem a União, os estados e os municípios legislando de forma concorrente. Então a União diz uma coisa, normalmente em linhas gerais, e aí os estados e municípios complementam. Só que às vezes o estado ou município, no afã de complementar, ele acaba contrariando a lei federal. E aí o que acontece? Isso pode ser levado então ao STF para que o STF verifique se aquela lei local de fato contrariou ou não a lei federal. Se contrariar, essa lei vai ser declarada inválida. Ok? Então são essas as situações em que cabe recurso extraordinário ao STF. Primeiro, quando a decisão contrariar o texto da Constituição, quando declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, quando julgar válida a lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, ou quando julgar válida a lei local contestada em face de lei federal. Veja que os três primeiros aí diz respeito ao controle da Constituição. Só a linha D, que aliás tem redação posterior ao texto originário da Constituição, que prevê a possibilidade de você impetrar um recurso extraordinário quando a lei local contestar for contra a lei federal. Os outros três casos tratam de questões de constitucionalidade. Tá? Essas são, então, as competências do Supremo Tribunal Federal, que estão no artigo 102 da Constituição. E aí, para finalizar, eu quero falar um pouquinho com você sobre súmulas vinculantes. Essas súmulas vinculantes, elas são aí uma, entre aspas, novidade. Entre aspas, porque já vem desde 2004, tá? Mas elas não constavam na redação original da nossa Constituição. Só existia a possibilidade que os tribunais editassem súmulas. Aí veio a reforma do Poder Judiciário e acrescentou o artigo 103 da Constituição Federal, não, 103A, acho que é 103A. 103A, se eu não me engano, falando sobre as súmulas vinculantes, trazendo aí sobre essa nova atribuição do Supremo Tribunal Federal. Só o Supremo Tribunal Federal pode ditar súmulas vinculantes e dizendo o que elas são. Acompanhe comigo, tá lá. Ó. O que são as súmulas vinculantes? Elas são expedidas pelo STF, só o STF pode ditar súmulas. Ah, professor, mas já ouvi falar de súmula do STJ, súmula do Tribunal de Justiça, súmula do TRF. Os tribunais em geral podem ditar súmulas. Mas súmula vinculante, nós já vamos ver o que é só o STF. Tá? Então são expedidas pelo Supremo Tribunal Federal no caso de haver reiteradas decisões do próprio STF sobre matéria constitucional de que trata a súmula, e deve ter por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de normas determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre esses e a administração pública, que acarrete grave insegurança jurídica e relevante multiplicação de processos sobre questão idêntica. O que ele está falando aí? A súmula vinculante, ela pode ser editada pelo STF quando tiver algum conflito lá na justiça, né, entre o Poder Judiciário e a administração pública, ou entre os próprios órgãos judiciários, cada um decidindo de uma forma, por exemplo. Aí, desde que o STF ele tenha várias decisões já num determinado sentido, ele pode decidir por baixar uma súmula vinculante. E qual que é a vantagem dele baixar essa súmula vinculante em relação às demais súmulas? Tá lá, ó. Diferentemente das súmulas comuns, as súmulas vinculantes, como o próprio nome indica, elas têm efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que
tanto o poder judiciário, nas instâncias inferiores, como a administração pública, tanto direta como indireta, federal, estadual e municipal, são obrigados a seguir as disposições da súmula vinculante. Tá? Só o poder legislativo que não. Até porque o judiciário tem que julgar de acordo com o que o poder legislativo determine, não o contrário. Né? Então essas súmulas vinculantes, elas se aplicam, o seu texto tem que ser seguido obrigatoriamente pelos tribunais inferiores e pela administração pública, seja federal, estadual ou municipal. As súmulas vinculantes são uma forma importante, interessante, de você evitar decisões conflituosas na justiça e para pacificar determinadas questões. Então, daqui a pouco nós vamos ver exemplos de súmulas vinculantes. Então, a STF, quando ele baixa uma súmula vinculante, todo o judiciário, todos os juízes dali de baixo têm que segui-la e a administração pública também. Professor, e se for uma súmula não vinculante? Se for uma súmula comum, os juízes inferiores não são obrigados a seguir? Não. Súmulas comuns, elas não são vinculantes. Então, aí os juízes podem decidir de forma diferente. Agora, se tem uma súmula vinculante, todo mundo tem que seguir. Todos os juízes do judiciário têm que seguir e a administração pública também é obrigada a seguir. Senão, vai caber reclamação, que nós já vamos ver. Ó, as súmulas vinculantes, elas podem ser expedidas, revistas ou canceladas, tanto por iniciativa do próprio STF, claro, de algum dos ministros, né? Como também por solicitação de algum legitimado a propor ação direta de inconstitucionalidade. Aí você tem que ir lá no artigo 103 da Constituição, que ele vai trazer para a gente quais são as pessoas e entidades que podem apresentar ação direta de inconstitucionalidade. Depois você dá uma olhadinha lá, já falei sobre isso quando eu falei de controle de constitucionalidade. Mas, por exemplo, presidente da República, governador de estado, Conselho Federal do OAB, entre outros, são autorizados a apresentar ação direta de inconstitucionalidade no STF. Então, eles também podem propor a publicação ou a revisão ou o cancelamento de uma súmula vinculante, o que também pode ser feito de ofício pelo STF. Ó, qual que é o quórum para aprovação, para revisão ou para o cancelamento de uma súmula vinculante? Segundo a Constituição Federal, isso só pode ser feito por 2/3 dos ministros do STF. Se 2/3 dos ministros do STF aprovarem. Como o STF tem 11 ministros, 2/3 daria 7, alguma coisa, não é isso? Então a gente arredonda para cima. Ou seja, tem que ter a aprovação de 8 ministros para aprovar, para rever, quer dizer, alterar, né? Ou para cancelar uma súmula vinculante, só por decisão de 8 ministros do STF. Para aprovar uma súmula comum, é maioria absoluta, são 6. Agora, se for uma súmula vinculante, 8 tem que concordar, porque a súmula vinculante é mais forte, né? Ela causa efeitos mais drásticos, ela amarra mais o Poder Judiciário. Então é importante que haja um consenso maior. O que mais? Contra a desobediência ou aplicação indevida de súmula vinculante, qual que é o remédio? O que pode ser feito? Cabe reclamação ao próprio STF. Porque nesse caso você tem uma decisão do STF que está sendo descumprida, não é isso? A súmula vinculante tem que ser obedecida pelo Poder Judiciário e pela administração pública. Se eles não estiverem obedecendo, ou se estiverem aplicando de forma indevida, aplicando quando não tem que aplicar, ou aplicando de forma que está diferente do que o STF determinou, aí cabe reclamação. Aí o STF vai ouvir essa pessoa que está sendo acusada, né, de não cumprir a súmula, e aí, dependendo do que a pessoa disser, o STF vai anular ou não o ato daquela pessoa. Tá? Então, contra descumprimento da súmula vinculante ou a sua aplicação indevida, cabe reclamação que será julgada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Professor, você pode dar exemplo de súmulas vinculantes? Posso, tá lá. Ó. Nós temos várias súmulas vinculantes atualmente. Eu coloquei 2 de exemplo, só para você ver como é que, né, mais ou menos como é que elas são redigidas. Veja que elas têm um texto conciso, a ideia é que elas sejam bem resumidas, uma ementa, né, menos do que a ementa ainda é mais comprida, ela é bem reduzida, e ela tem que se dirigir a algo específico, algo bem definido. Olha só, acompanhe lá comigo. A súmula vinculante número 2 diz o seguinte: é inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. Essa súmula foi editada porque havia uma discussão sobre isso, se estados e municípios, estados especialmente, na verdade, se estados poderiam legislar sobre questão de consórcios e sorteios. E aí o STF decidiu que não pode. Então editou essa súmula vinculante. Então todos os juízes no Brasil todo
se pegarem um caso como esse, tem que dizer que é inconstitucional, vincula todos eles. Aí nós temos, por exemplo, também a súmula vinculante 3, que diz o seguinte: nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação do ato administrativo que beneficie o interessado. Então, essa é a regra geral. Tem um processo lá no TCU que pode resultar anulação ou revogação de um ato que beneficie o interessado, tem que ser garantido o contraditório e ampla defesa. Tá? Agora, tem uma exceção, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, que nesse caso não precisa do contraditório e ampla defesa, embora a pessoa possa questionar na justiça, mas o TCU pode cortar direto, né? Porque às vezes é um caso muito flagrante, uma ilegalidade muito flagrante, o TCU corta para a pessoa não ficar recebendo, porque se tivesse que garantir às vezes o contraditório e ampla defesa, poderia demorar meses ou anos para ser cortado isso, e aí sangrando os cofres públicos. Né? Então, via de regra, processo no TCU, isso que a súmula vinculante está dizendo, processo no TCU que possa resultar na perda de algum direito de alguém, tem que garantir o contraditório e ampla defesa, exceto se for no caso de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Então, são exemplos, dentre vários, que nós temos aí de súmulas vinculantes. Ok? Muito bem. Com isso, então, nós chegamos aqui ao final do nosso evento, falando aí sobre pontos importantes sobre o Supremo Tribunal Federal, especialmente disposições constitucionais. Né? Como eu disse, um assunto importantíssimo. Cai direito constitucional na sua prova, pode observar que provavelmente vai cair lá Poder Judiciário. E caindo o Poder Judiciário, pode cair Supremo Tribunal Federal, que, como nós vimos, é o mais importante, o mais alto, né, tribunal que nós temos, ok? Espero ter ajudado você a compreender um pouquinho mais dessa matéria de direito constitucional, que acaba tendo ligações também, nesse caso aí, né, com o direito processual, por exemplo. E se você gostou, deixa aí o seu like, não deixe de se inscrever também no nosso canal e acompanhe sempre os nossos eventos aqui da Qualis, para que você possa estar cada vez mais preparado com o nosso grande corpo de professores. Vamos ficando por aqui, bons estudos para você e até a próxima!